Queridos, graça e paz, amém? Convido você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Próximo capítulo. Devemos agradar o próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia, uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também: alegre-se com o povo dele, ó gentios. E ainda louve o Senhor todos vocês gentios, louvem-no todos os povos. E em outra parte o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão as suas esperanças, ou a sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-los uns aos outros. Ensiná-las. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisem de um lembrete. Pois pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Jesus Cristo a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separado pelo Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque nós não éramos dignos da tua graça e do teu perdão. Nós não éramos dignos, Pai, nem do seu olhar para com as nossas vidas. Mas aprove o Senhor nos amar. E não foi por mérito próprio, não foi por vontade própria, porque nós não conseguimos isso. Mas foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos amou. E foi o Senhor que nos acolheu. Pai, que nessa manhã possamos aprender com a Tua palavra. Ó Deus, e que se há alguns aqui fracos na fé, cansados, debilitados, que nessa manhã sejam revigorados, Pai. Não por aquilo que eu falar, mas pelo poder que há na Tua palavra. Senhor, visita os nossos corações nessa manhã. Nós não queremos, Senhor, outra coisa a não ser a Tua presença. Como nós cantamos, o Senhor é santo e é digno de toda glorificação. Pai, passeia no nosso meio. Visita, Senhor, os nossos corações. Traga a nós, Senhor, arrependimento, para que possamos viver o avivamento que o Senhor tem para a nossa vida. Ó Deus, que sejamos transformados nessa manhã aqui.
E tudo não é para nossa glorificação própria, mas é para a glorificação do teu nome. Ó Deus, seja louvado assim, em nome de Jesus. Queridos, podeis assentar. A carta de Romanos, ela tem um princípio, basicamente um meio e um fim. Mas para que a gente entenda a carta de Romanos, nós precisamos entender a proposta do nosso tema para essa manhã, que é avivamento espiritual. E dentro do avivamento espiritual, nós vamos trabalhar de uma perspectiva em que os fortes servem aos fracos. E é interessante porque quando nós entendemos avivamento, nós entendemos que uma igreja avivada não é emocional. Esse avivamento não é simplesmente de palavras bonitas e boas que talvez você tenha vindo aqui ouvir. Esse avivamento não tem a ver com grito. Esse avivamento não tem a ver com emoção pura. Esse avivamento que Deus propõe para a gente é um avivamento espiritual, mas racional. Uma igreja avivada entende que uma vez que buscamos o avivamento, esse avivamento ele é consciente, racional e, sobretudo, bíblico. A palavra do Senhor nos mostra a forma que Ele quer fazer, a forma que Ele vai fazer e a forma que Ele vai efetuar a vontade dEle. Logo, também entendemos, com base no próprio texto que nós lemos, que uma igreja avivada, ela vive em comunhão entre os pares. Ou seja, uma igreja avivada ama o seu co-igual ou o seu irmão. E é interessante porque o contexto do capítulo que nós lemos, ele é um capítulo que, na verdade, ele é a continuação do 14. A gente tem a separação dos capítulos e dos versículos, a gente acredito que a maioria saiba que a Bíblia mesmo, ela não há essa diferença, essa separação. Mas em tantos anos lá atrás, eles decidiram separar para que fizesse sentido e ficasse mais coeso e fácil da gente entender. Mas Paulo, ele basicamente trata sobre um assunto que é muito interessante. Paulo, o objetivo da carta aos Romanos, no contexto geral, Paulo envia uma carta para se tornar conhecido pela igreja de Roma, de forma que aquela igreja passe a compreendê-lo. E o objetivo de Paulo era apresentar o evangelho a qual Paulo pregava. E por que isso é interessante? Porque Paulo ele buscava ser conhecido dos irmãos para que os irmãos o ajudassem em sua viagem para a Espanha. Se nós lermos o capítulo Romanos inteiro, basicamente nós podemos separar essas sessões. E por que é interessante, queridos? Porque Paulo ele vem tratando de diversas coisas, diversos temas, justificação pela graça, ele vai mostrar a decadência e o povo e a moralidade, perdão, dos romanos que era caída, do primeiro capítulo basicamente até o 11. No 12 ele diferencia um pouco, no 13, no 14 e 15 ele trata sobre temas que são inerentes à eclesiologia. Ou seja, ele trata de temas e assuntos que são inerentes à convivência no corpo. E um dos problemas que Paulo aborda ali, que nós acreditamos, né? Lendo, a gente consegue entender, é que aquela igreja tinha um problema. E aí Paulo, é interessante, queridos, a gente entender que Paulo ele não escreve simplesmente por escrever. Ele escreve com um sentido e ele escreve para um alvo. A nossa vida debaixo do avivamento, no caso o avivamento que Deus propõe para nós esse ano, é viver isso. Deus não simplesmente aviva qualquer um. Deus aviva aqueles que são seus. Então talvez durante esse ano você vai mudar de vida, você vai mudar o seu pensamento, e se você completar isso, na verdade você vai alcançar isso, significa que você é do Senhor. E Paulo estrutura o capítulo de forma muito coerente para tratar os assuntos que era delicado, como essas questões. E aí ele vai estruturando, se a gente for pegar o capítulo e separar, ele estrutura exortação, citação da lei, e por fim ele ora e escreve a bênção, no caso ali na carta, né? Porque ele não tinha como orar. Hoje em dia você liga para o seu parente, ora por ele via telefone, Paulo não conseguia fazer isso. Então o meio pelo qual ele fazia era pelas cartas. Mas quando nós lemos o capítulo que a gente leu, na verdade, ele começa a falar sobre um problema. Ele começa a falar sobre forte e fraco, que o forte tem que suportar o fraco. E a gente precisa entender que a igreja de Corinto, ela reunia irmãos de diversos lugares.
Você tinha judeu, você tinha, no caso, judeu convertido ao cristianismo, você tinha romanos, você tinha gregos, você tinha gentios de um modo geral. Com isso, você tinha irmãos ainda que estavam presos à velha prática da lei, porque eles não saíam daquilo ali. Então aquilo estava se tornando um problema para aquela igreja, porque os fracos olhavam para os fortes e falavam assim: e olha, ele está comendo carne. Olha, mas ele está fazendo isso. Olha, ele está fazendo isso, então ele não é crente. Ele não é um convertido. E os fracos, eles tinham uma característica que era justamente esse rigor. Eles ainda não estavam presos à velha aliança, de certa forma. Apesar de eu não gostar desse termo, o que o texto nos apresenta é que eles ainda estavam presos ao judaísmo. Eles eram cristãos judaizantes. Se nós olharmos no contexto atual da nossa igreja brasileira, o que mais a gente vê são cristãos judaizantes. Acreditam que você ainda precisa de óleo, acreditam que você ainda precisa disso tudo. Nós não vamos entrar no mérito. Mas é interessante porque eles praticavam esse rito e eles tinham um zelo, um apego por esse rito. Então eles guardavam as festas, eles guardavam os dias. Mas o problema, irmãos, não é você, no contexto aqui, não é você guardar. O problema é que eles guardavam e por isso se achavam mais do que os outros. E aí Paulo vai chamar, poderia ter chamado eles de forte, mas Paulo vai chamar eles de fraco. Por quê? Porque eles não tinham entendido a beleza. Eles não tinham entendido ainda que Jesus nos livrou do peso da antiga lei. E que hoje você não é salvo simplesmente porque você guarda, porque você pratica algo. Você é salvo porque a graça do Senhor te alcançou. E o contexto aqui é que eles não tinham entendido isso ainda. E quando nós vamos ler, o que Paulo então estava dizendo? Tinham dois grupos fracos e quem eram os fortes? Os fracos eram aqueles que já tinham experimentado a beleza da graça, já tinham entendido que não precisavam mais da lei e não viam impedimento nessas questões morais. Logo, Paulo tratava com eles de forma que eles eram fortes. E é interessante porque talvez você olhe assim e fale assim: então os fortes estão certos. Na verdade, não. Porque os fortes se aproveitavam daquilo que era a força deles, dessa liberdade, para desprezar o fraco. Então a gente tinha um problema. Os fracos rejeitavam os fortes porque, segundo eles, os fortes não eram crentes. E os fortes rejeitavam os fracos porque eles ainda eram alguns neófitos. A fé deles ainda era débil, ou seja, era fraca, era debilitada. Apesar de Paulo fazer essa diferenciação, ele deixa bem claro o seguinte: ambos os grupos são do Senhor. Ambos os grupos tinham Jesus como seu Senhor. E o que entra em juízo aqui para a gente, para nós entendermos o contexto, é qual é a nossa posição diante das coisas a qual Deus está fazendo no meio da igreja. E aí a gente vai trazer luz a 4 fundamentos que Paulo ele praticamente descreve na carta e que a gente pode aplicar hoje. O primeiro é: os mais fortes devem suportar os mais fracos. Versículo 1. Pode colocar para mim, por favor? Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar nós mesmos. Suportar do grego aqui é pastazo, mais ou menos isso. Quase não é nem um grego lá, nem cá. Mas o significado de suportar aqui não é você virar para o teu irmão e falar assim: aí, vou falar com a linguagem de hoje em dia, tá? Aí, na moral, fulano é muito chato. Fulano, olha, só Jesus na causa dele. Como se Jesus também não fosse a causa de você estar aqui. E o contexto aqui é que Paulo ele era duro no sentido em que ele fala assim: vocês que são fortes devem suportar. Suportar aqui vem de pegar com a mão, levar a fim de carregar sobre si, sustentar. Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, vocês que já entenderam o Evangelho, vocês que já entenderam que vocês são livres, que vocês têm paz no Senhor, você deve olhar para o mais fraco e suportar ele. Como eu falei, é dar suporte. É você olhar para o irmão do teu lado e você oferecer às vezes um ombro. É óbvio que aqui ele está tratando de um texto de comida mais cerimonial, mas se a gente aplicar aos nossos dias de hoje,
Nós temos crentes fortes e fracos no meio da igreja. Eu não sei se você é forte ou se você é fraco. Mas se você se acha forte, dê suporte ao seu irmão. Se você se acha fraco, está caminhando agora, leia a palavra do Senhor e que você vai se fortalecer. Nós não somos chamados, queridos, apenas para receber. Você não foi chamado para sentar em um banco e simplesmente receber aquilo que o Senhor tem, ou a pregação, ou a palavra, os louvores, e reter para si. Nós fomos chamados para servir. Paulo, e é interessante, é isso que eu falo sobre a argumentação de Paulo. Paulo, ele inicia falando o seguinte: olha, nós não devemos agradar nós mesmos. Aí ele vai dizer, por quê? Ele vai dizer, mas sim ao próximo. Mas é basicamente por quê? Porque Cristo não agradou ele mesmo. A gente crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e olha que interessante, Jesus se encarnou, se fez homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, ele serve ao Pai. Se nem Jesus, que era Deus, se utilizou da posição dele para simplesmente reter, por que nós faríamos isso? Não devemos agradar nós mesmos, mas sim o próximo, com o que é bom para a edificação. Ainda no versículo 1 em diante. Queridos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos compartilhar com o irmão. Porque veja, se não for para a edificação do irmão, não tem por que eu falar com ele. Às vezes o irmão está passando por um momento difícil, de dificuldade, e aí a gente vai lá, ao invés de abraçar, a gente distancia mais ele. Às vezes é usos e costumes, ou aquilo que nós cremos, que é diferente do irmão, e a gente quer lá cutucar o irmão. E o cenário aqui, e por que Paulo se preocupa com isso? Porque isso causa divisão. A palavra do Senhor e o intento dela não é causar divisão. Nós vamos ver mais para frente os capítulos. Nós somos desafiados a ajudar e a amparar as debilidades dos fracos. Quando agradamos e servimos ao nosso irmão, estamos nos parecendo com Cristo. Se nós olharmos o panorama dos milagres de Jesus, nós vamos ver que em todos os milagres, Jesus serviu ao próximo. Então, se nós temos Jesus como modelo, nós também temos que servir ao próximo. Ah, mas ele é chato, você também é. Ah, mas ele é complicado, você também, meu querido. Se você falar para você mesmo ou para as outras, não, eu sou gente boa pra caramba. Meus irmãos, nós precisamos entender que servir ao fraco não é olhar para o pecado ou para a aparência ou para aquilo que ele carrega. Até porque todos nós carregamos nossas mazelas, nossas dificuldades, os nossos pesos. Pesos esses, às vezes, que o outro irmão nem vê. Às vezes nós temos algo conosco e que nós trazemos para dentro de nós mesmos, que talvez se o irmão do teu lado visse, ele nem olharia para você. Ou então você mesmo, quando para e reflete sobre aquilo que você foi, aquilo que você era, aquilo que você carrega, você também olha com desprezo para você mesmo. Só que a gente precisa entender, queridos, que o mesmo sangue, que a mesma dor que Jesus sentiu por mim e por você, ele sentiu pelo teu irmão mais fraco. O chicote que chicoteou lá por você também foi pelo seu irmão. E nós vamos entender que o contexto aqui é um contexto em que Jesus, no caso Paulo, na verdade, ele trata sobre relacionamento. Se nós queremos, se nós buscamos e falamos tanto sobre avivamento, nós precisamos entender que uma igreja avivada, ela ama, ela acolhe e ela cuida. E é interessante porque Paulo ele entra num ponto que é muito interessante. A minha liberdade pessoal não está acima do meu próximo. Eu sou forte para fazer determinadas coisas, mas o meu irmão não é forte. Aí eu vou lá e... eu sou livre. Escandaliza o irmão. Sabe qual era o problema dos judeus, dos fracos ali? Era que eles amavam tanto o ritual deles, que eles eram incapazes de olhar para o irmão do lado. E assim, os fortes também. Eles eram tão livres às vezes, que eles queriam exercitar a liberdade deles, ainda que essa liberdade ofendesse o seu irmão. E aí no versículo 3, Paulo vai falar sobre isso. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos do que te insultam caem sobre mim. Jesus o tempo todo, meus irmãos, ele nos mostrou um perfeito exemplo de nós sermos piedosos, amorosos e nos sacrificarmos pelo outro.
Então, às vezes, você entende que você é tão livre no Senhor que você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, sim, é óbvio que qualquer coisa aqui não inclui pecar, tá? É qualquer coisa no sentido, às vezes, que você julga ser amoral, não tem moral em cima daquilo ali. E às vezes o que é amoral pode se tornar imoral. Não é pecar, não é liberdade, o contexto aqui não é hipergraça, tá? Aqui a graça é direcionada. Então, quando eu pratico e quando eu entendo que a minha liberdade não está acima do meu irmão, se eu for fazer qualquer coisa que vai escandalizar o meu irmão, antes eu preciso olhar para esse cenário. Porque a relação vertical que nós temos com Deus, ela precisa ser evidenciada na horizontal. Deus é um ser relacional. Logo, eu devo me relacionar com o meu co-igual, assim como ele se relaciona comigo. Às vezes, nós estamos tanto dentro aqui, estamos há tanto tempo sentados aqui, tanto tempo dentro de 4 paredes, que quando nós vamos para fora, nós somos incapazes de olhar para o nosso próximo. E aí talvez você fale, mas o contexto não é esse. Às vezes, meus irmãos, nós não conseguimos olhar para quem está dentro da própria igreja. Às vezes eu não consigo olhar para quem está do meu lado. E aí talvez você fale assim, ele está falando isso porque ele não é assim. Não, eu também sou assim. Todos nós somos assim. Às vezes as labutas, os trabalhos, os nossos estresses pessoais nos tiram a oportunidade de olhar para o nosso irmão ao lado. A relação vertical ela precisa ser evidenciada na horizontal. Ele se relacionou comigo primeiro. Ele me amou primeiro. E assim como ele me amou, eu amo o meu próximo. Você foi amado por Jesus? Você foi resgatado por Jesus? Então olhe para o seu irmão. Olhe para o seu co-igual. Olhe para quem está ao seu lado. O avivamento, queridos, como eu disse, ele é racional. Jesus avivou, está avivando e vai avivar ao longo desse ano os nossos corações. De forma que quando nós olharmos para qualquer lado, eu não olhe parede, não olhe tênis, não vejo a roupa do irmão, não vejo o time que ele torce. Mas quando eu olhar para o lado, eu vejo tão somente um coração que foi resgatado com o mesmo preço que eu fui resgatado. E se isso não move o seu coração, nós precisamos nessa manhã parar e analisar aquilo que nós somos em Cristo. Eu não posso ser pedra de tropeço na vida do meu irmão. Se vai escandalizar o meu irmão, eu não faço, mesmo às vezes eu estando certo. E o terceiro ponto é, ame ao seu irmão, pense como Cristo. Versículo 4, por favor. A gente vai ler do 4 ao 7. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver completa harmonia uns com os outros, como convém os seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Eu não sei vocês, mas existem algumas músicas que mexem comigo assim. E essa que a gente cantou, vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós cantamos em uníssono praticamente. Os irmãos aqui dividiram voz, mas a igreja cantou em uníssono. Você percebeu, você parou para notar quem cantou, quem não cantou? Para mim, ali que estava tocando ali, eu vi que todo mundo cantou, mas é interessante um fato. Quando nós cantamos, querido, Jesus, Deus, Ele sabe quem é quem, Ele sabe teu nome, sabe de onde você veio. Mas quando nós cantamos e louvamos ao nosso Senhor, esse louvor sobe, não simplesmente como uma pessoa, como Lucas, como pessoas específicas, mas esse louvor sobe como a noiva do Senhor. E quando Ele olha, é óbvio que Ele olha cada um, mas Ele olha, Ele vê a noiva do Senhor. E se nós queremos nos parecer com aquilo que a palavra do Senhor narra e descreve como noiva, nós precisamos amar uns aos outros. É através da palavra de Deus que encontramos consolo, paciência e esperança. Tudo que nós temos está na palavra e serve para nós hoje. Ali Paulo estava explicando o seguinte, olha, Paulo estava explicando o seguinte, o contexto da lei, tudo que tinha sido escrito, não valeu apenas só para os judeus, mas valeu para todos, quase que não sai. Valeu para todos.
quer seja judeus, quer seja gentios. E quando nós nos deparamos com a lei, com a palavra do Senhor, nós encontramos consolo. E olha que interessante, quantas vezes você não chegou em casa, abriu a tua palavra, abriu a Bíblia, no momento de dificuldade, e aquela palavra falou ao seu coração. O Espírito Santo iluminou a palavra do Senhor aos seus olhos, de forma que você foi transformado, ou foi tocado por aquele texto que você leu. A palavra do Senhor, meus irmãos, é viva e eficaz. E a Epístola de Romanos é interessante, porque se você tirar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, se nós só tivéssemos Romanos hoje, nós seríamos capazes de entender a nossa pecaminosidade, a graça resgatadora do Senhor e o projeto que Deus estabeleceu para a salvação das nossas almas. Nós podemos discordar uns dos outros. Amar ao seu irmão não significa pensar igual. E aí talvez você olhe assim, não, mas isso só tem a ver com igreja. Não, meu irmão, isso tem a ver com tudo. Como eu falei, tem uns que torcem para uns, tem uns que gostam de azul, outros que gostam de preto. Obrigado. Imagina se todo mundo aqui fosse igual. Nós não teríamos uma coisa, a autenticidade. Que Jesus nos garantiu quando Ele morreu na cruz. Ele nos garantiu que nós fôssemos nós mesmos. Se você tem um jeito mais para frente, Deus te fez assim. Se você é mais fechadinho, Deus te fez assim. E isso que é bonito. Porque às vezes você olha para um jardim e você acha que todas as rosas ou todas as flores são iguais. Quando na verdade não, cada uma vai ter uma peculiaridade. É igual dente. Eu falo de dente porque é minha área. Meu irmão, eu garanto a você, alguns dentes são muito parecidos, mas não são iguais. Se tem uma coisa que é difícil é você fazer um canal, por exemplo. Você abre o dente, aí você, não, aqui tem 3 canais. De repente aparece um quarto. É porque não tem nenhum endo aqui, senão ele entender isso. Às vezes vai ter 5. Mas o que isso tem a ver com a nossa convivência dentro da igreja? Eu não preciso pensar igual a você. Eu não preciso pensar idêntico a você. Mas eu preciso entender que você é diferente. Mas é o amor e o sacrifício de Jesus que nos faz um. É justamente a graça de você olhar aquilo que Paulo está falando é o seguinte, olha, vocês são diferentes como um todo. Um guarda sábado, mas no final, meu irmão, nós nos tornamos um através do sacrifício de Cristo. Eu não posso amar mais do que eu penso, a ponto do que eu penso sobrepor o valor que meu irmão tem. Como assim? Eu tenho minhas convicções. Eu tenho as minhas crenças pessoais, externas e internas. Eu creio de uma forma, talvez aqui os irmãos creem de outra. Isso não pode ser maior do que o amor que eu tenho por você. Eu não posso mais, ou no caso, eu não posso amar tanto aquilo que eu creio no sentido individual, a ponto de eu não conseguir olhar para você da mesma forma. Eu não posso crer em algo e você crer em outro ponto, por exemplo, e me tornar indiferente com você por causa disso. Queridos, uma igreja avivada, ela vive em unidade. Porque se um irmão chegar ali na porta, você já sabe, olhando assim, você sabe como é que ele é, você vai recepcionar ele. Aí imagina se ele já chega às vezes com uma camisa de time diferente ou com uma cor diferente, você já rejeita ele. Você vai ser rejeitado pelo Senhor. A palavra do Senhor diz isso, aquele que vira o rosto para o seu irmão, não preciso nem terminar de falar o fim. Eu preciso entender que quanto mais unidade em Cristo, quanto mais eu pego Jesus, é óbvio que é no sentido espiritual, mas quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais Jesus está no meu coração, quanto mais Jesus me transforma, mais eu vou olhar para o meu semelhante e mais eu vou entender que primeiro nós somos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. E aí eu vou entender algo que é para o mundo hoje difícil, que é a unidade em Cristo. O mundo hoje, se você pensa diferente, você é tratado diferente. Aqui não, meu irmão. Aqui teu irmão pode discordar de você. Mas lembre-se que quando você olhar para ele, é o contexto do Sermão da Montanha. Não olhe para a trave do teu irmão.
ou argueiro, né? Dependendo da versão. Que às vezes você também carrega um. E você carrega tanto que você às vezes é incapaz de olhar para o seu semelhante. E por que Paulo pede isso? Pode colocar o versículo 7. 6, perdão. Para que, então, todos vocês poderão se unir em uma só voz. Para que no fim, queridos, nós sejamos unânimes. Para que no fim nós sejamos corpo. Para que no fim, apesar das nossas maiores diferenças, o que fica em foco é o amor e o Senhor Jesus Cristo. Se eu não sou capaz de me relacionar com meu irmão, eu não consigo evidenciar Cristo. Jesus estava diante dos acusadores, Jesus estava apanhando o tempo todo. E aí a gente pode fazer referência a Isaías, porque ele fala que como ovelha muda ele foi. Aqui o contexto não é necessariamente que você tem que ficar calado não, meu irmão. Mas o contexto é, busque a unidade em Cristo Jesus. Para que no fim, a gente escute o mesmo louvor que a gente escutou aqui. Quando nós cantamos santo, eu não ouvi a voz de fulano, de ciclano, eu ouvi uma só voz. E sabe o que é interessante para quem canta? Se você pegar um irmão, às vezes, que ele não tem uma habilidade para cantar, e colocar um microfone na mão dele, ele vai desafinar. Mas quando nós estamos em um coro, não dá para ouvir a desafinação dele. A não ser que você coloque o microfone na boca dele, é óbvio. Mas o contexto aqui, o que Paulo está falando é assim, olha, vocês são diferentes. Mas quando vocês entendem tudo isso que eu expliquei para os irmãos, vocês vão conseguir louvar o Senhor em uma só voz. Porque esse é o propósito. O propósito da igreja é viver em unidade. E é interessante no versículo 7. E aqui eu queria colocar um ponto. Olhe para o lado e veja quem caminha com você. Se precisar de acolhimento, acolha. Se precisar de um abraço, abrace. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou para que Deus seja glorificado. Você não foi aceito, meu irmão, porque você era lindo, porque você era bonito, porque você era gente boa. Você não foi aceito porque você era benquisto socialmente. Você não foi aceito porque você fala bem. Você não foi aceito porque você, na atual linguagem de hoje, você é brabo. Você foi aceito porque Jesus escolheu olhar para você, independentemente do seu erro, da sua mancha, e Ele decidiu salvar você. E quando nós olhamos para o texto, o que Paulo está falando é o seguinte, olhe para o irmão do seu lado e veja se ele não está precisando de ajuda. É óbvio que a aplicação aqui é para os dias de hoje. Meus irmãos, nós temos um caminho longo à frente. Nós temos uma caminhada longa ou curta, depende de quando Jesus voltar. Mas não é possível que até esse dia nós não consigamos olhar para o nosso lado e ajudar os nossos irmãos. Paulo nos deixa 3 fundamentos que eu gostaria de abrir com os irmãos. Paulo deixa 3 fundamentos para os romanos que cabe a nós da mesma forma. Primeiro, ele dá uma ordem. Se nós olharmos para o texto, a primeira ordem que ele dá é, portanto, aceitem-se. Se nós formos para a NVI, vai ser acolha. Acolher, mas acolher quem? O fraco. O forte. Acolher a todos. Um dia nós fomos acolhidos e fomos abraçados por esse amor. Alguns aqui já se converteram há muito tempo e foram abraçados até mesmo depois, mas da mesma forma que Jesus te abraçou. Ele não precisa de você. Isso é uma coisa que a gente precisa estabelecer. Mas Ele conta com você. Ele conta com você porque Ele te salvou. Então, se você é salvo, você não olha para o seu irmão com indiferença. Você não olha para o seu irmão de forma com que ele vai se sentir constrangido. Às vezes por uma roupa, às vezes por um cabelo. Eu lembro da história de um pastor. O nome dele é... Esqueci o nome dele. É Pedro do Vidigal, se eu não me engano.
A história dele é muito interessante, porque ele conta que uma vez ele estava na boca de fumo lá, usando drogas. Primeiro ele foi numa igreja, e aí quando ele entrou na igreja, a irmã virou e falou assim, ó, Deus não se agrada do teu cabelo. Aí ele já ficou, aí saiu. Depois voltou, a irmã virou e falou assim, Deus não se agrada da sua roupa. Aí um dia ele fala que ele estava na boca de fumo lá, usando drogas entorpecentes, ele vendia. E aí chegou uma mulher para ele e falou assim, olha, Jesus ama você, Jesus quer salvar você. Aí ele, relutante, virou e falou assim, não, mas vocês julgam a minha roupa, vocês julgam o meu cabelo. E a mulher não tinha falado nada daquilo. Às vezes, queridos, nós falamos algo, mas às vezes a gente nem fala. Só a forma que nós olhamos para o nosso próximo já demonstra aquilo que nós somos. E aquele homem, ele mais tarde se converteu ao Senhor e hoje está na presença do Senhor. Mas Deus nos dá, Paulo aqui no caso, através da revelação, inspiração divina, ele nos dá uma ordem. Acolhei uns aos outros. E depois ele nos dá um modelo. Aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou. E aí é interessante porque ele coloca, Cristo acolheu vocês, aqui é da NVI, tá? Vocês para a glória de Deus, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Aqui, na verdade, o que Paulo está falando é o seguinte, Jesus veio para se cumprir a profecia em prol da verdade de Deus. Ele veio e foi o ministro da circuncisão para o povo de Israel. E aí, por fim, ele ainda coloca um sentimento. Que sentimento é esse? Como Cristo te aceitou para que Deus seja glorificado. Quando vivemos, queridos, o amor no corpo de Cristo, estamos evidenciando o fruto do Espírito Santo, mas também estamos evidenciando aquele a qual um dia nos acolheu. E essa motivação não pode ser por, não, eu vou lá no fulano porque eu quero ser notado. Se tu fizer isso, meu irmão, você vai olhar para o homem, porque você está olhando para benefício próprio. Não, eu vou lá, vai ter uma caminhada lá, vou caminhar lá só para o pessoal me ver. Tem crente que é assim. Ou então, melhor, eu vou fazer tal coisa porque eu quero ser visto, porque quem não é visto... Mas a palavra do Senhor não diz muito bem isso. A palavra do Senhor diz que aqueles que serão grandes no céu foram porque foram pequenos aqui na terra. Se você quer um lugar espaçoso no céu, seja pequeno, meu irmão. Não estou falando que não é para você servir, não é isso, mas sirva o teu irmão. Não sirva para benefício próprio, porque no fim só existe um sentimento que deve ser evidenciado, como Paulo descreve. Para a glória de Deus, quando vivemos o amor de Cristo, estamos evidenciando o fruto do Espírito Santo. Estamos evidenciando a Cristo, estamos dentro do avivamento. Quando eu olho para o meu irmão e eu não o julgo, quando eu olho para o meu irmão e acolho, mas por que eu faço isso? Para a glorificação do nome do Senhor, eu já estou vivendo o avivamento. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você fosse sozinho, se o Espírito Santo não habitasse em você, você seria incapaz de olhar para o irmão do teu lado. E é graças a esse Espírito Santo que nós estamos aqui, e é graças a essa graça que nos alcançou. E isso não é mérito nosso, isso não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito do Senhor. E se você está fazendo isso para benefício próprio, hoje de manhã eu convido você a mudar o rumo. E já caminhando para o fim, porque suportar ou servir aos mais fracos? Primeiro ponto, fomos aceitos em Cristo ainda fracos. Não, hoje eu sou forte, mas você já foi fraco um dia. E se não praticarmos o que Cristo fez por nós, não estamos valorizando, não estamos evidenciando o reino que Deus confiou a mim e a você. Deus confiou a você, meu irmão. A nossa postura, a forma que nós olhamos, a forma que nós cuidamos. E talvez você seja um forte ouvindo isso hoje, que é incapaz de olhar para o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, que essa manhã você vai sair daqui diferente. Se você ser igual, você vai ser teimoso. Aí, meu irmão, aí é complicado. O segundo ponto, só entende o valor de um resgate. Só entende o valor do acolhimento. Aquele que um dia foi resgatado. Você foi resgatado? Eu fui. Deus, como diz o salmista, Deus me tirou de um charco horrível, de lodo, e me pôs de pé sobre a rocha. Deus te resgatou, Jesus te resgatou por meio da cruz.
E se você realmente foi resgatado, se você realmente foi salvo, você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Você precisa evidenciar o reino na sua vida. O avivamento evidencia em nós a marca da cruz. O avivamento evidencia em nós a marca da cruz. Eu não sou avivado porque eu falo bonito. Olha, eu tenho uma boa oratória. Olha, eu sou usado, eu orei pelo irmão, o irmão foi curado. Olha, eu fui lá, ajudei o pobre. Olha, eu fui lá e fiz... Irmão, o avivamento não é isso. O avivamento não é você, às vezes, o pessoal às vezes pega alguns temas e, não, falar em novas línguas. O avivamento não é isso. O avivamento é transformação de vida. Se você foi transformado, você vai olhar para sua esposa e você vai honrar a sua esposa. Se você foi transformado, você vai olhar para o seu filho e você vai ensinar ele o caminho que ele deve andar. Porque você não é mais como o velho homem. Se o avivamento é verdade na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo. Esse é o contexto que Paulo tanto está falando com a igreja. E às vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos para fora, e nós às vezes pensamos, não, isso está acontecendo lá fora. Não, meu irmão, isso pode acontecer aqui dentro. E se nós queremos realmente viver a plenitude do Evangelho, nós precisamos ser avivados, mas racionalmente também. Eu preciso olhar para o meu irmão e entender que a dor que Jesus passou foi por ele também. Que se doeu em Cristo por mim, doeu pelo meu irmão também. Esse é o contexto. Essa é a pregação do Evangelho. Certa vez eu estava falando com... a gente está em transmissão, né? Mas eu estava falando com meu irmão. A gente estava conversando sobre o Evangelho, o significado do Evangelho. E aí ele, não, o significado do Evangelho é ir e fazer discípulo. Aí você olha Paulo falando que o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Não é simplesmente fazer discípulo, é transformação. E o contexto que o mundo vive hoje é um evangelho voltado para si, voltado para o seu bolso, voltado para o seu coração. Se me importa, se é para mim, glória a Deus, se é para o próximo, nem tanto. E se eu entendo o valor desse resgate, se eu entendo o valor desse acolhimento, eu olho para o meu irmão e ofereço ajuda. Eu olho... às vezes, para os irmãos que chegam aqui, debilitados. Às vezes, num contexto, é óbvio que agora nós estamos olhando num panorama para fora do texto. Às vezes, dentro dos seus vícios, dentro das suas mazelas, e eu ofereço ajuda. É óbvio que o Evangelho não é só isso, mas isso evidencia em nós o fruto do Espírito Santo. E às vezes você fala assim, não, mas antes nós precisamos olhar para dentro. Então, olhe, meu irmão. Olhe para a pessoa que está do seu lado, você conhece a pessoa? Olha para a pessoa do seu lado, pergunte se está bem. Eu lembro uma vez que nós estávamos na igreja, e aí uma irmã, ela tinha acabado de sofrer um adultério. Estava despedaçada. Mas você olhava o semblante dela, e você via a dor que aquela irmã estava sentindo. E aquela irmã, ela estava saindo para a igreja e ninguém sabia do que estava acontecendo. Deus falou com um homem assim, vai lá e pergunta a ela. Aquele texto de Elias, vai bem contigo? A mulher sunamita, né? Vai bem contigo? Vai bem com a sua casa? Vai bem com o seu esposo, com o seu filho? E quando aquele irmão falou aquilo, aquela irmã caiu em pranto. E aí talvez você olhe e fale assim, nossa, Deus falou, né? Deus precisou falar a um irmão. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos para nós mesmos, nós não somos capazes de olhar para o nosso irmão do lado. E aquela irmã, ela recebeu um carinho, um abraço da igreja, a igreja o ajudou, e glória a Deus, ela está bem. Então, sirva ao seu irmão, como Cristo um dia serviu a você e a mim. Jesus não olhou para a sua aparência, Jesus não olhou para aquilo que você vestia, Jesus só morreu Jesus morreu na cruz por você. Ele se encarnou. Você tem noção do que é isso?
Filipenses diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Ele era Deus. Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele optou por se esvaziar, se encarnar, nascer numa manjedoura, para que hoje eu e você nós estivéssemos aqui. Você tem essa noção da preciosidade que é o Evangelho? Eu garanto a você que se você pegar o Alcorão e pegar tantas outras manifestações divinas, você não vai ver nenhuma como a palavra do Senhor. Porque é um Deus que se fez carne, habitou entre nós para salvar a mim e a você. Você não vê isso. Para esses, o Deus deles está em um patamar em que às vezes nem transcende. Ou seja, Deus não está na pessoa. Ele é tão elitista que ele continua no céu. Mas Jesus não, querido. Jesus se fez carne, habitou entre nós e nos possibilitou hoje a graça de eu poder olhar para o meu irmão do lado e servir a ele. Eu me lembro que, quando eu era mais novo, nós fazíamos parte de uma igreja, e nessa igreja tinha um jovem, tinha os seus 27 anos, a minha idade, hoje. Ou você falou assim, ele está novo ou está acabadinho. Mas o contexto era que aquele jovem, ele tocava na igreja, fez escola de música, tocava violão, saxofone, tocava, meu irmão, tocava mesmo. Não era lazinho, rezinho, não. 11ª, para os irmãos que são músicos aqui estão entendendo. O irmão, ele estudou, e aí no auge da sua juventude, ele saiu da presença do Senhor. E aquele jovem, ele saiu e foi viver a vida no mundo. Como ele tocava muito, e ele precisava de dinheiro, o que ele começou a fazer? Começou a tocar fora. Tinha um grupo de pagode na região dos lagos, eu sou de lá, era conhecido até, e ele ia tocando, tocava um violão extremamente habilidoso. Você via que era dom do Senhor. E aquele jovem, ele tocava sax, tocava tudo. E aí, um dia, ele chegou na igreja machucado, por causa de tudo aquilo que ele havia vivido, como uma ovelha desgarrada. E aí, ele chegou na igreja e ele começou a caminhar. E aí, a gente começou, meu pai, ele falava assim, não, a gente vai visitar ele. Aí a gente marcou uma visita, meus irmãos. Olha, quando a gente chegou na casa dele, ele estava dormindo. E ele marcou a visita. 4 horas para a gente orar por ele. Chegou lá, a gente, chama ele, que a gente quer. E a mãe dele foi chamar, não me chama não. A gente não entendeu, né? Pediu a visita. Tá bom. Aí meu pai, não, a gente vai visitar. Fez a visita com a mãe dele. Aí remarcou de novo, 2ª, 3ª, e todas as vezes que nós íamos, ele estava fazendo alguma coisa. Ele marcava a visita e nós fomos num dia, ele saiu e foi pro pagode. Aí os irmãos da igreja, sem sabedoria, viram e falaram assim, esquece esse cara. Esse cara não quer nada não. Esse cara quer viver a vida dele. E aí meu pai, não, a gente vai visitar. Aí os irmãos que iam com a gente na visita, no determinado ponto, virou e falou assim, não, a gente não vai mais não. Não adianta mais não. Aí você vê que crente cheio de fé e esperança, né? Aí chegamos lá, estava dormindo de novo. Aí eu lembro, eu vou explicar por que eu lembro tão fielmente, porque foi no dia do meu aniversário. Criança pequena, lá em São Pedro, eu faço aniversário dia 24 de fevereiro, e aí, lá chegava o parque, tipo o parque que tem aqui, esse parque aqui é as Altas Aventuras. É igual lá, o brinquedo era escorado na madeira, o negócio grande era escorado na pedra, num toco qualquer. Mas eu era criança, eu queria fazer o quê? Ir para o parque e depois ir comer no McDonald's. Eu queria um McLanche feliz. E aí eu lembro que eu estava atônito, doido para ir no meu aniversário. Aí meu pai, eu falei assim, ai Senhor, tomara que meu pai não invente de fazer visita, que meu pai era desse. Aí meu pai, a gente vai visitar ele. Eu no meu aniversário. Eu já estava sonhando com McLanche. Igual aqueles sonhos de criança, eu estava mordendo um hambúrguer já. E aí nós chegamos na casa daquele jovem.
E dessa vez ele estava, assistiu a visita, assistiu tudo. E eu, misericórdia, perdi o brinquedo. E meu pai, ó, se não estiver lá, a gente vai outro dia. Eu ansioso, não, pô, vamos. Chegou lá, meus irmãos, o parque estava fechado. Aí eu falei, vamos no McDonald's pelo menos. Chegou lá, o McDonald's fechado também. Aí meu pai, você um dia vai entender o valor que isso tem. E aí, depois daquela visita, aquele jovem retornou, devagarzinho. Veio caminhando, e aí ele chegou na igreja, ele, viu o pessoal tocando um violão desafinado, ficava maluco. Aí ele, irmão, esse violão aí está desafinado. Deixa que Deus, todo doido para tocar, né? Afinava, o violão deixava lá. E aí, passou-se um tempo, aquele jovem, na nossa antiga denominação, tinha a questão do terno. Ele colocou o terno, aí o pastor, a gente vai começar a trabalhar com ele para ele ministrar o louvor, para ele tocar. E aí eu lembro que ele correu, ele estava feliz, ele começou devagarzinho, caminhando. Aí ele colocou o terno, começou a tocar. Aí estava meio enferrujado, tocava um sax. Acho que daqui da igreja só o Thiago toca. Então, quando o sax, ele às vezes dá um bip, né? Ele assovia quando a palheta está quebrada. E é um assovio muito alto. Meu irmão, imagina, ele estava tanto tempo parado que o culto era só assovio dele. Pipi, para cá, para lá. Mas ele estava lá. Chegava cedo, afinava todos os violões. E ele começou a se predispor a servir. Aí ele tinha uma namorada e ele falou, não, a gente vai casar. Botou o papel para correr. O papel correu. Aí quando ele estava quase para casar, ele trabalhava aqui é Águas do Rio, né? Lá na região dos lagos é Prolagos. E aí ele foi. A empresa falou assim, o nome dele era Helder. Helder, vai lá em tal lugar, porque tem uma mulher lá que ela trocou o hidrômetro e não está conseguindo tirar. E aí, só para eu explicar o que vai acontecer. O Helder, quando ele retornou para a casa do Senhor, naquele dia em que a gente recebeu ele lá na visita, ele tinha tido um sonho. E num sonho ele estava dentro de uma van, com o pessoal da turma do pagode. Aquela van capotava e ele falecia. E lá em São Pedro Aldeia tem uma rua, não é uma avenida, né? Uma estrada que é a estrada de Botafogo, que é quando você cruza de São Pedro para Búzios, né? E aí, beleza. Ele foi chamado para ir na empresa, chegou lá na empresa, a mulher tinha conseguido trocar o hidrômetro. Ele não precisava ir lá. E aí ele retornou com a moto e no retorno da volta, um carro estourou o pneu, rodou na pista e acertou ele. O impacto foi tão grande que ele entrou pela janela lateral do carona e ele faleceu. E aí talvez você fale assim, meu Deus, história triste. Isso aqui, meu irmão, não é para te emocionar, não. Isso aqui é só para você ter um negócio. A gente poderia ter feito muitas coisas, inclusive desistiram da vida dele. E isso eu aprendi com meu pai. Aquele jovem morreu salvo. Se nós não tivéssemos feito aquilo, é óbvio que Deus faria. Isso é indiscutível. Mas Deus contou com as nossas vidas. E aí eu aprendi um negócio. Meu irmão, a vida do seu irmão vale muito mais do que a sua convicção. Vale muito mais do que aquilo que você acredita. A vida do teu irmão vale muito mais do que a tua convicção. A sua convicção vai morrer contigo no caixão. A sua convicção vai para o mesmo lugar para onde o seu corpo vai. Mas a forma que você amou o seu irmão vai contar como galardão no céu. E hoje, meus irmãos, nós somos chamados a servir o nosso irmão. Nós somos chamados a apresentar a ele um plano de salvação, ainda que fraco. Talvez você esteja aqui hoje fraco. Talvez você perdeu o amor pelo teu irmão. Às vezes você perdeu o amor até mesmo pela tua casa, pelos seus familiares. Às vezes você olha para o seu irmão hoje não como você olhava antes. Mas nessa manhã nós vamos orar. Nós temos a certeza, meus irmãos, que quando nós vivemos o avivamento, nós vivemos a transformação plena de vida. E talvez hoje você tenha chegado aqui pela primeira vez, ou pela segunda vez. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei aqui, o pastor perguntou assim, quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Eu não levantei não, fiquei com vergonha. Aí na segunda vez, ele falou, aí eu já pensando, né? Não, ele vai perguntar quem está aqui pela primeira vez. Ele, quem está aqui pela segunda? Eu falei, pela primeira, mas pela segunda, eu falei, levantei a mão.
Meus irmãos, o que Deus vai fazer esse ano na nossa vida vai ser majestoso. E talvez você pense majestoso, talvez como... Não. Majestoso que eu estou falando é mudança de vida. O avivamento em nós precisa ser motivado pela transformação da nossa vida e pela forma que eu olho ao meu irmão. Eu convido o louvor para subir. Talvez você, como eu falei, tenha entrado aqui pela primeira vez. Uma coisa eu sei, queridos. Se nós sairmos daqui da mesma forma a qual entramos, nós estamos sendo servos inúteis. Nós estamos sendo o SS. Estamos salvos, sentados e satisfeitos. Se eu olho para o meu irmão e não consigo ver nele Cristo, essa manhã precisa mudar. E eu não falo só para vocês, não, eu falo para mim mesmo. E eu quero orar. E nós cremos que o Senhor vai mudar o nosso coração. Feche os seus olhos. Pai, que nessa manhã Cristo possa ser evidenciado na nossa vida. De forma que, ao olhar para quem está ao nosso lado, possamos olhar com o olhar daquele que nos amou primeiro. Ó Deus, que não seja simplesmente palavras de convencimento próprio, mas que seja a palavra que vem do Senhor. Senhor, transforma os nossos corações. Se tem alguém precisando de mais piedade, que o Senhor assim conceda. Se existem pessoas aqui que estão precisando serem reanimadas pelo poder da Tua palavra, que sejam nessa hora, não pelo poder que eu tenho ou por aquilo que eu carrego, mas por aquilo que a Sua palavra diz, que em nome de Jesus todas as coisas seriam possíveis. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui hoje diferentes, Senhor. Ó Deus, que possamos olhar um para com os outros como o olhar de Cristo. Que ao louvarmos ao Senhor, que ao cantarmos, possamos entender que mais vale servir ao próximo do que os nossos próprios desejos. Ó Deus, que nessa manhã sejamos motivados, avivados pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, move os nossos corações, move a nossa mente para a renovação, Senhor, para não nos contentarmos com aquilo que nós temos vivido hoje e visto hoje. Nós louvamos em nome de Jesus, amém. Talvez você tenha chegado aqui pela primeira vez e hoje eu quero fazer um convite a você. Se você está aqui pela primeira vez e deseja aceitar o Senhor como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, e receber sobre você esse senhorio da verdade, da paz, você pode levantar a sua mão. Se você veio aqui simplesmente por vir e foi tocado por essa palavra, pelos louvores, basta você levantar a sua mão que nós vamos orar por você. Se você veio de outra denominação e viu como a igreja funciona e brotou no seu coração o desejo de aqui servir, basta levantar a sua mão também que nós vamos orar por você. E a última pergunta, querido, não por convencimento próprio, mas pelo poder do Espírito Santo. Se você deseja optar pelo batismo e ainda não se batizou, basta você levantar a sua mão. Se não, nós cremos que nós estamos diante de uma congregação de salvos. E a partir de hoje, Deus conta com você para olhar para o seu próximo de maneira diferente. Deus conta com você para olhar para o seu irmão e estender a mão. E Deus conta com você para evidenciar a maior marca de amor que a gente conhece, que foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Queridos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde durante esse dia e que seja feita a vontade do Senhor sobre todas as coisas. Amém?